Vamos conversar agora com a especialista em Direito Internacional e professora da Washington and Lincoln University, Priscila Caneparo, já na tela aqui conosco. Professora, muito boa tarde. Sempre um prazer recebê-la aqui na tela da CNN Brasil. Donald Trump tem insistido que os aliados dos Estados Unidos deveriam, nas palavras dele, tomar o Estreito de Hormuz. O quanto uma ação como essa é factível, é verossímil e quais seriam as implicações, além do que já estamos vendo? Uma série de antigos e tradicionais aliados dos Estados Unidos, como a França, por exemplo, mais recentemente se posicionando e apontando até contradições na retórica, nas falas do presidente americano Donald Trump. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a gente precisa entender que o tabuleiro, geopolítico hoje está muito alterado, principalmente em relação aos Estados Unidos e Europa. O que eu quero dizer com isso? Se outrora o apoio mútuo era quase que uma certeza no ambiente internacional, hoje a gente já não vê essa situação, principalmente por conta que o Trump costuma atacar muito o papel da OTAN em relação à segurança na Europa. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, o Trump ele defere ameaças constantemente contra a Europa, falando que a Europa é uma civilização em decadência e principalmente também fazendo com que haja uma insegurança no mercado global, principalmente de mercadorias, e também atrelada essa questão da Groenlândia e alguns posicionamentos trumpistas que deixam a Europa em extrema insegurança. Dentro dessa perspectiva, passando agora para o Estreito de Hormuz, a gente precisa ver duas situações. Uma primeira situação dos países que, de fato, entendem que essa guerra dos Estados Unidos é uma guerra de escolha, não uma guerra de necessidade, como se os Estados Unidos tivessem sido arrastados porque eles querem para essa guerra, e o Irã já deixava muito claro que iria fechar o Estreito de Hormuz, até porque já houve algumas manifestações anteriores, inclusive na era Trump 1, em relação ao ataque no Irã, e o Irã falou: vou fechar o Estreito de Hormuz, e de fato isso se concretizou quando o ataque veio dos Estados Unidos. Então é importante destacar que eles não se veem envolvidos nessa guerra, inclusive porque há ainda feridas abertas da guerra, principalmente do Iraque. Aí eu cito países como o Reino Unido, que de fato levaram durante anos essa emboscada estadunidense de arrastamento para essa guerra. Então eles não veem como eles podem contribuir, principalmente qual vai ser a reversibilidade interna para eles, pensando em uma perspectiva bem egoística para cada estado. E um segundo ponto que a gente precisa entender é que o Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz não é com cancelas, não é com cones, mas sim uma perspectiva de insegurança para que os navios passem, porque o Irã vai atacar esses navios e vai reverberar em um custo financeiro muito grande para esses estados e para questão das seguradoras. Então, ainda que os estados queiram auxiliar o Donald Trump, não há maneiras efetivas, primeiro, de convencer essas seguradoras a passarem pelo Estreito de Hormuz, e um segundo ponto, qual vai ser dada a contrapartida de segurança dos Estados Unidos para que esses países auxiliem a retomada do Estreito de Hormuz. Então, são diversas camadas e pontos muito cruciais para que nós possamos entender que os países europeus, de fato, não vão compactuar com essas ações do Trump, e principalmente com o que o Trump vem exigindo, porque ele nem sequer está pedindo, ele está exigindo que os países vão no Estreito de Hormuz e acabem reverberando as ações dos Estados Unidos como se deles próprios fossem. Antes de chamar mais um trecho da entrevista, dá tempo de colocar mais uma questão, professor, porque é justamente essas várias fustigadas que Donald Trump tem feito em relação à Europa, inclusive colocando até em xeque o tratado da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte de defesa mútua entre os aliados europeus, Estados Unidos, Canadá, etc. Mas um ponto que me chama a atenção é que, de fato, a Europa, de certa forma, ao longo ali das décadas do pós-Segunda Guerra, havia se acomodado com esta posição de ser defendido pelo irmão mais forte, os Estados Unidos. Agora, em quanto tempo a Europa tem condições, capacidades para se reorganizar do ponto de vista de defesa para que possa, de fato, ter uma relação mais paritária, digamos assim, se é que é possível se dizer relação paritária frente ao poder bélico e econômico que os Estados Unidos têm no mundo atual, a despeito de viverem um momento ali de certo enfraquecimento em relação à hegemonia que já tiveram no mundo diante do crescimento da China?
Pois é, Yuri, essa questão da OTAN era uma tragédia anunciada, porque se a gente retomar a era Trump 1, em 2018, em uma das reuniões da OTAN, o Trump saiu literalmente batendo porta, falando que ele não ia mais custear, financiar a segurança europeia. Porque, na visão do Trump, basicamente, o estado do bem-estar social europeu só emergiu porque a Europa não precisou fazer dispêndio orçamentário, gastar dinheiro com essas questões atreladas à segurança. Nesse momento, quando o Trump volta à Casa Branca no ano passado, e principalmente quando ele começa a questionar os gastos militares com a Ucrânia, a Europa começa a se remodelar internamente, é importante destacar, cada um dos estados prevê um orçamento já destinado para seu arcabouço militar. Então, dentro dessa perspectiva, existem dois momentos. Um primeiro momento que a gente está passando agora, que é a Europa justamente se armar internamente a partir da soberania de cada um dos estados. Lembrando, exemplificativamente, o caso da Alemanha, que durante décadas não fez investimentos militares e ano passado foi um dos anos que ela mais investiu nessa estrutura militar, justamente por conta da insegurança advinda do Trump. E, fechando esse parênteses e passando para o segundo ponto, a gente também precisa entender que a Europa ela tem que se reorganizar em uma perspectiva comunitária. O que eu estou falando com isso? A União Europeia também vai precisar pensar como vai se dar a sua segurança internacional. Porque o maior medo da Europa não vem da ameaça dos Estados Unidos, não vem da ameaça do Trump. Porque a gente sabe que o Trump, às vezes, ele é muito de bravatas, como foi o caso da Groenlândia. Ele fala uma coisa hoje, mas semana que vem já muda o enfoque do seu posicionamento e do seu interesse. Mas a maior ameaça vem do leste, vem justamente da questão russa. Porque a Rússia está prestes, né, obviamente, a tomar os 20% do território ucraniano que estão ocupados pelos militares russos. E o medo da Europa é que, com essa legitimação internacional, vinda inclusive dos Estados Unidos, o Putin se sinta confortável em também avançar em outras regiões e outros países, porque a gente tem que pensar que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Mas se a OTAN, de fato, vier a desaparecer em uma perspectiva prática, qualquer um dos países europeus vai ser ou poderá ser alvo do Putin sem que isso tenha uma defesa coletiva, porque a gente pensa novamente que legítima defesa coletiva vem da OTAN. A União Europeia ainda não se reorganizou, não se reestruturou para prever uma legítima defesa coletiva aos moldes do artigo 5º da OTAN. Sem dúvida, essa é o quanto, né, os vários xadrezes do mundo contemporâneo vão se conectando o conflito ali, expondo lá do Oriente Médio, expondo também essa situação que acaba envolvendo Rússia e Ucrânia e a Europa como um todo.